Eles escreviam com corda, praticavam mumificação e usavam conchas como moeda. Uma de suas cidades é um dos destinos turísticos mais procurados da América. Sabe de quem estou falando? Dos Incas. Quer saber mais sobre eles? Fica aqui na videoaula. Afinal de contas, você podia estar jogando nas redes sociais, pesquisando, mas veio buscar a videoaula. Então, se é uma videoaula que você quer, uma videoaula você vai ter. E o tema de hoje é a civilização Inca. A civilização Inca foi uma das 3 maiores civilizações do continente americano antes da chegada dos europeus, ou seja, das chamadas civilizações pré-colombianas. Quer saber quais são as outras 2? Temos videoaula no canal também sobre os maias e sobre os astecas, mas hoje vamos falar sobre os incas. E para falar dos incas, temos que entender que o povo inca, ou a civilização inca, era um império que compreendia uma região tão grande que hoje corresponde ao território de vários países da América. Dê uma olhada só nesse mapa aqui sobre o território que os incas ocupavam. Grande, né? Pois é, a civilização inca possuía um grande território. E a pergunta é, como organizar, como governar um território tão grande? Principalmente naquela época que não tinha celular, telefone, WhatsApp, não tinha meios de comunicação, meios de transporte como carros, ônibus, trem. Como fazer para organizar e para administrar uma civilização tão grande? Bem, dentre tantas formas de organização, uma era crucial, a ideia de que o rei, ou melhor, o imperador, era o representante de Deus na Terra, ou dos deuses na Terra. Logo entendemos 2 coisas sobre a religião inca. Os incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e os incas tinham um sistema político da teocracia, ou seja, um administrador, um governante, que era o representante de Deus na Terra. Politeísmo, quem acredita em vários deuses. Poli, muitos. Teodeus, politeísta, quem acredita em vários deuses. Teocracia, já vimos, teo, Deus. Cracia, poder, governo. O poder, o governo nas mãos de Deus, ou dos deuses, ou de alguém que se diz representante dos deuses na Terra. Portanto, o imperador inca, para ser respeitado, para ser aceito em todo este vasto território, dizia que ele era um representante dos deuses na Terra. Uma curiosidade sobre o imperador inca é que ele não era chamado apenas de imperador inca. Ele recebia o título de Sapa Inca. Isso mesmo, parece engraçado, né? Ou não? Bom, Sapa Inca era como era chamado o imperador inca. Não é que o nome dele era Sapa Inca. O título de imperador era Sapa Inca. A esposa, ou a imperatriz, a esposa do imperador, ou do Sapa Inca, ou a imperatriz, se chamava Coia, também não é o nome dela, é o título que tinha a esposa de um Sapa Inca. Mas como alguém chegava a ser um Sapa Inca, ou um imperador? O que levou os Incas a terem um imperador que era o representante dos deuses e assim por diante? Para entender o processo que levou os Incas a se organizar enquanto império, precisamos voltar lá na origem do povo Inca. E para voltar na origem do povo Inca, precisamos considerar a ideia de Ailus. O que são os Ailus? Ailus eram comunidades familiares comunais, ou seja, uma comunidade em que uma família ou 2, 3 famílias se juntavam para cuidar de uma forma comum de uma terra. Ali eles plantavam, ali eles construíam, ali eles se protegiam, ali eles criavam animais, tudo de uma forma comunal, um ajudando o outro para um bem comum. Só que esses Ailus foram crescendo, e à medida que esses Ailus foram crescendo, se entendeu a necessidade de ter um administrador para esse Ailu. E o administrador se chamava Curaca. Nossa, os Incas têm um monte de nome diferente, é verdade? Mas é assim mesmo. O Curaca, portanto, era o administrador de um Ailu. Ailu, uma comunidade familiar, um espaço em que uma família ou um conjunto de pequenas, poucas famílias se reuniam para cuidar de uma terra, plantar, cuidar de animais e assim por diante. O Curaca era o administrador de um Ailu. Mas os Ailus continuaram crescendo. E agora, esses Ailus entravam em contato um com o outro, seja um contato pacífico, como por exemplo, para trocar mercadorias, seja um contato amigável, como por exemplo, para
quem sabe se casaram, um integrante de um Ailu com um integrante de um outro Ailu, seja por um contato, né, de guerra, um contato com a adversidade, como uma batalha, como uma disputa. Então, esses curacas que controlavam os Ailus, que a princípio deveriam ser comunidades comunais, começaram a ganhar força, começaram a ganhar prestígio, começaram a ganhar importância, porque agora eles dividiam as funções no Ailu, e um trabalhava, o outro cuidava da parte da defesa, mas eles simplesmente administravam. As melhores terras dos Ailus ficavam para eles, as maiores riquezas dos Ailus ficavam para eles. E quando um Ailu precisava ter contato com o outro Ailu, era o curaca que negociava esse contato, seja um contato amigável ou não. Desta forma, alguns curacas começaram a ficar muito poderosos, porque começaram a subjugar outros curacas, e também porque começaram a fazer alianças com outros curacas. Assim, desse monte de curaca, dessa vasta quantidade de curaca, alguns foram se tornando mais poderosos, até que alguns deles foram se destacando tanto que começaram a mandar em outros, fazendo então uma pirâmide política, uma pirâmide de comando, uma pirâmide hierárquica. O Sapaíca, ou imperador, acaba saindo desses curacas que agora vão encontrar um grande comandante, um grande líder, um grande imperador. Por sua vez, o Sapaíca precisa dar ao curaca um prestígio social, dar a eles um lugar importante, um lugar de destaque da sociedade. Note, nós temos então o Sapaíca e a Coia como os dois mais importantes do Império. Abaixo deles vem os curacas, mas não só os curacas, porque lembrem, o Sapaíca é um representante dos deuses no Império Inca, portanto, os sacerdotes, aqueles que cuidam da religião, também eram extremamente importantes para os Incas. Não só o curaca, mas os sacerdotes e também os militares, ou os líderes militares, uma vez que eles proporcionavam a defesa. Os Incas, que se baseavam nos Ailus para a produção, a princípio familiar, depois de uma comunidade, agora de todo um império, e vale dizer uma curiosidade, os Incas não possuíam fome. Como assim os Incas não possuíam fome? Sim, durante o Império Inca não houve falta de alimento. Eles conseguiam, de certa forma, dividir este alimento de tal forma que não faltasse para ninguém. Então era tudo igualzinho? Não, é claro que tinha uma classe mais favorecida que a outra, mas não se tem registro de fome por conta de desigualdade social durante o Império Inca. Mas o fato é, para se manter um império desse sem fome, precisa ter também alimento. Não apenas uma política social de igualdade, mas precisa ter uma produção de alimento. E como os Incas produziam seu alimento? Está aí uma curiosidade. Primeiro, a economia Inca era baseada na agricultura, isso é um ponto. Os Incas se baseavam na agricultura, principalmente na agricultura do milho. O outro ponto interessante é como eles plantavam, porque se você pegar o território Inca, boa parte do território Inca é montanhoso, e plantar numa montanha é muito mais difícil do que plantar num lugar plano, numa planície, num planalto. Como é que eles faziam então para plantar em montanhas? Bom, eles faziam dessa forma aqui da imagem. Sim, eles cavavam degraus nessa montanha e nesses degraus, então, eles plantavam. Inclusive, uma das cidades muito famosa dos Incas, que nos vem à mente muito facilmente quando falamos dos Incas e da maneira como eles plantavam, é Machu Picchu, que embora seja a cidade mais famosa dos Incas, não era a capital do Império Inca. A capital do Império Inca era Cusco, mas a cidade de Machu Picchu era uma cidade famosa. Por que Machu Picchu é tão famosa? Porque quando os espanhóis chegaram e destruíram boa parte do Império Inca, eles não encontraram Machu Picchu. Portanto, essa cidade ficou preservada e por isso ela é tão famosa, porque ela ainda traz, no original, boa parte de como era uma cidade Inca. Outras curiosidades sobre os povos Incas. Os Incas usavam conchas como moedas. Outra curiosidade, eles tinham uma escrita própria, mas não era
com grafia. E eles tinham uma matemática própria também, mas não era com números como nós temos hoje. Eles usavam cordas e nós nas cordas para fazer as suas contas e para fazer também a sua grafia própria. Outra curiosidade sobre os incas, eles praticavam a mumificação, mas não era uma múmia qualquer. Os incas produziam múmias e essas múmias eram mumificadas em posição fetal, abaixadinhas, como aqui, por exemplo, nessa imagem. Assim, a civilização inca era a maior em extensão e também uma das maiores em importância das civilizações que existiram na América antes da chegada dos europeus aqui, chamadas de civilizações pré-colombianas. Na aula de hoje falamos sobre a civilização inca, ou seja, sobre a civilização que construiu o maior império pré-colombiano. Vimos que este império era governado por um Sapa Inca e sua esposa Coya. Este Sapa Inca era auxiliado por militares e sacerdotes. Também era auxiliado por curacas, que eram lideranças locais, dos Ailus, que eram as comunidades locais. Quanto aos sacerdotes, eles eram importantes porque os incas eram teocráticos, ou seja, o Sapa Inca era um escolhido dos deuses da terra, dos deuses, porque os incas eram politeístas. Assim, os incas construíram um grande império, cuja capital era Cusco, mas uma cidade importante era a cidade de Machu Picchu. Outras curiosidades sobre os incas: a economia era baseada na agricultura. Eles tinham um modelo de escrita ou de representação da língua quechua através de nós em cordas. Assim, eles também representavam os números. Os incas praticavam a mumificação e também os incas possuíam uma moeda própria, baseada em conchas ou sementes de cacau. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima videoaula. Um grande beijo. Tchau!